fazendo isso, a gente vai para o quarto e último tema, que são os BRICS e o redesenho da ONU, se é que a ONU vai resistir. E os BRICS fazem muito sentido para nós. Né? Wellington, BRICS, ONU, tudo a ver. Sim, porque, como eu falei no primeiro tópico, a ONU ela está perdendo o sentido de existência na medida em que ela foi transformada num puxadinho dos Estados Unidos da América e defende, assim, de maneira descarada, interesses dos países, sobretudo da NATO, né, da OTAN. Então, a ONU começou a ser usada para tentar punir os países que constituem ameaça para os Estados Unidos ou os interesses norte-americanos, que estão também atrelados aos interesses dos países da NATO, OTAN. Por isso, a necessidade de uma reforma das Nações Unidas, especialmente a ampliação do Conselho de Segurança, para impedir que a autorização de guerras e de intervenção em outros países seja algo para ser aplicado apenas em extremo, em último caso. Então, uma representação maior no Conselho de Segurança, com poder de veto, seria muito interessante para barrar as guerras, né? Ou, pelo menos, reduzir. Não vamos esquecer que, muitas vezes, houve uma manifestação contrária à realização de guerra através dos organismos internacionais, e os Estados Unidos desrespeitaram e mesmo assim foram lá e executaram as operações militares. Então, os BRICS têm um potencial gigantesco, Rubem, e deverá ser alargado, sim, com a chegada de outros países. Né? Eu vejo, por exemplo, do continente africano, além da África do Sul, que já é membro fundador, eu vejo que Angola tem um potencial enorme para fazer parte dos BRICS. Eu vejo também que outros países fora também do continente africano, nós temos aí já a própria Arábia, né, que foi convidada, ou houve uma conversa aí entre Sergei Lavrov e os representantes da coroa ali, e seria também uma coisa muito interessante por causa do potencial que tem dos combustíveis, etc. Além disso, tem a Turquia, que está paquerando, o Irã, que está paquerando os BRICS, e esse conjunto de países forma um mercado, Rubem, e você que está me assistindo, que é de meter inveja para qualquer outro bloco, né? Quando junta China, Índia, Brasil, África do Sul, Rússia, e aí depois jogar mais aí outros países como esse que eu falei, nós estamos falando de um bloco que pode ditar as regras do planeta, não tenha dúvida. E vai ser muito interessante ver esse alargamento aí dos BRICS para que uma nova roupagem, vamos usar essa expressão, da ONU possa ser possível, porque do jeito que está, a ONU vai perder o sentido de existência dela, por falta de crédito, por falta de capacidade de promover o diálogo entre os países. Então, não vejo como uma probabilidade pequena essa situação de um BRICS tão forte que seja capaz de acelerar o redesenho da geopolítica. E o poder mudou de dono, a China tem um poder muito grande sobre o planeta hoje. E uma coisa interessante, Rubem, é que no Congresso chinês, os chineses admitiram que nunca poderia ignorar que a palavra modernização sempre esteve atrelada ao Ocidente, porque eles construíram um processo de modernização através da indústria e através da inovação,
que forçou o mundo a pensar que eles, de alguma maneira, estariam superiores em relação aos outros. Só que a China agora, a partir desse 20º Congresso, que terminou hoje, apresenta um tipo de modernização que tenta resgatar o desenvolvimento livre e abrangente dos seres humanos e também a libertação humana como sua busca de valor fundamental. Observe que o que a China está fazendo com isso aqui, Rubem, e você que está me assistindo, isso é muito importante para que você faça uma reflexão sobre o que virá a acontecer no mundo em breve. A China está tentando resgatar o indivíduo, porque essa coisa do individualismo, até um debate rápido assim no Twitter com o Rafael Machado, eu falei a semana passada que o individualismo matou o indivíduo. Uma coisa é você ser individualista, outra coisa é você se rever como indivíduo. Quando você se revê como indivíduo, você é parte de um total, você é parte de um globo, não é? De uma célula maior. Então, você não é o teocêntrico, você não é o centro do universo, nem do seu próprio universo. Você se enxerga como parte de um complexo maior. E é nesse sentido que os esforços do Partido Comunista Chinês aprovou aí na sua carta, na sua leitura final do 20º Congresso, uma perspectiva muito interessante de incluir a consciência cidadã nas pessoas, não só na China, como também nos países parceiros. Isso pode mudar todo um contexto, isso vai mudar o cinema, isso vai mudar a música, isso vai mudar a forma de consumo, isso vai mudar para melhor a relação do homem com a natureza, porque você vai se sentir parte integrante de todo um complexo, e essa sabedoria oriental é indispensável para que o mundo saia dessa mediocridade que nós estamos vivendo. O mundo está medíocre, é preciso que a gente tenha uma nova perspectiva. O capitalismo, o neoliberalismo, eles faliram, eles não se sustentam, porque eles são contraditórios em si mesmos. Você não pode apoiar a exploração da mão de obra e exigir consumo, porque as pessoas não ganham. Quem não ganha não consome. Então, existe um esgotamento na filosofia e existe uma exploração desenfreada dos recursos naturais, um discurso de imposição em relação a quem ainda conseguiu preservar. Isso tudo vai cair por terra, porque é muita incompatibilidade entre o discurso e a prática. Então, eu vejo, Rubem, que haverá sim uma mudança de cultura, os BRICS ganham força e a necessidade de reforma das Nações Unidas é irreversível. Perfeitamente, Wellington, perfeitamente. O Jadenilton fez uma pergunta aqui, tá? Que a resposta é óbvia, né? Ele pergunta para a gente aqui, para mim, para você, para qualquer um, né? O G7 perde com a vitória da Rússia? O G7 e os 40 países que estão apoiando a Ucrânia. Se você está apoiando alguém e alguém perde, você perdeu junto. É claro que o G7 perde. E perde muito, muita coisa. Eu quero responder uma coisa aqui, porque uma afirmativa que eu fiz e que aparentemente parece que está errada, e não está. Eu falei que o judiciário não tem polícia, o judiciário não tem polícia. O poder judiciário não tem polícia. O Lozelito disse que o judiciário tem, a polícia civil. Não. A polícia civil pertence ao Estado. Quem nomeia o secretário da Polícia Civil é o governador do Estado. Quem nomeia os delegados é ato administrativo. Quem faz a nomeação e a transferência deles não é juiz nenhum. Nenhum juiz, ninguém do judiciário tem qualquer tipo de gerência ou ingerência na Polícia Civil. A Polícia Civil ela é separada como polícia judiciária porque cabe a ela a investigação. No Estatuto da PM, da Polícia Militar, está escrito que o policial militar faz a força ostensiva. Patrulhamento, qualquer repressão, qualquer coisa, isso é a Polícia
militar e é vedada a ela, estatutariamente, a investigação. Policial militar não investiga, a não ser a P2, que investiga sua própria polícia e remete em autos para a delegacia e ao Ministério Público. Então é o seguinte, não existe polícia judiciária. A Polícia Federal é ambos. Não. A Polícia Federal ela não faz a judiciária e a ostensiva. Quem faz a ostensiva é a PRF, tá? Que até outro dia era Patrulha Rodoviária Federal. Hoje é Polícia Rodoviária Federal, inclusive ela pertencia ao DNR, que é o DENIT hoje. Depois que o Fernando Henrique Cardoso passou ela para o âmbito da Polícia Federal. A Patrulha Rodoviária Federal, que também lhe é vedada a investigação, por isso que chama Polícia Judiciária, que ela participa da investigação. Não quer dizer que ela pertença ao Judiciário. Não pertence porque não são eles que nomeiam, nem o comandante da PM, nem os batalhões, nem nada, não participam de nenhum processo disso. Quando a polícia é sua, quem determina é você. Aí é o presidente do STJ que determina que o secretário ou o ministro ou isso ou aquilo. Não, eles não participam disso. Então, não existe no Brasil polícia judiciária do judiciário. Existe a polícia que é atribuída à polícia judiciária. É uma expressão, é uma força de expressão, uma força idiomática, expressão, porque ela participa da investigação. Aquilo ali é uma simbiose entre o executivo, porque as polícias são ligadas diretamente aos executivos estaduais ou da República, ou federais, e aquilo ali existe uma simbiose entre eles. A Polícia Civil investiga, apresenta a denúncia, ou arquiva, o negócio leva para o MP aceita a cata, ou arquiva. Aí sim, aí que é apresentada a verdadeira, aí que é apresentada. Primeiro que a primeira coisa que você faz na delegacia é a chamada VPI, verificação preliminar de inquérito. Você vai lá e diz que seu vizinho roubou a sua chupeta. Ótimo. Você chegou lá, você chega no balcão da delegacia, não é um flagrante delito, não é nada disso aí, não foi perto disso aí. Aí vai ser feita uma verificação preliminar de inquérito. O único inquérito que é instaurado automaticamente no Brasil se chama morte. Morte suspeita, homicídio. Esse não precisa da autorização do MP para ser instaurado o processo investigativo. O processo já é aberto na delegacia. É o único caso. O resto tudo tem que ter apreciação do MP, que depois aciona o judiciário e depois é o trâmite. Não existe polícia judiciária no Brasil. Pronto. Eu expliquei aqui, acho que deu para entender. Wagner Silva, eu não ia falar uma bobagem dessa. Não ia perder meu tempo falando uma bobagem dessa.